Paz do Senhor, meus irmãos, passando neste dia para gravar uma palavra, deixar uma mensagem da parte de Deus. E essa mensagem se encontra no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo é o número 2, versículo 26, que diz assim: E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, como também para com os homens. Quando nós olhamos para essa palavra, nós encontramos o ministério de Samuel. Samuel, que foi um milagre da oração de Ana, da resposta da oração de Ana, que deixou nos cuidados do templo da casa do Senhor perante Eli, e ali esse jovem crescia servindo ao Senhor, ali na presença do sacerdote Eli. A Bíblia fala que o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E quando ele fala de crescimento, a Bíblia está falando do crescimento intelectual, físico e espiritual. Mas no verso 26, o que me chama a atenção é que a palavra diz que o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável com Deus e também para com os homens. Samuel era agradável a Deus. Com essa palavra agradável, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, com esse tema ser agradável, e falar que não há algo melhor na vida de que agradar a Deus. Primeiro, nós temos que entender que a palavra agradável ou agradar, ela vem do grego eiarestel, que significa ser bem agradável ou ser amável. A Bíblia está dizendo que Samuel, ele era agradável, ele era amável, ele alcançava o favor de Deus, não só para Deus, mas também perante as pessoas que ele convivia. E quando eu olho para essa palavra, eu aprendo pelo menos 4 características ou 4 verdades, que me faz ver na vida de Samuel porque ele era agradável diante do Senhor. A primeira coisa que eu vejo em Samuel é que ele era um jovem de fé. Imagine que quando Deus chamou Samuel, ele ainda era um jovem, inexperiente, não conhecia Deus, no capítulo 3, mas para ele ouvir Deus e aceitar o seu chamado, ele tinha uma fé incrível no Senhor, pois ele cresceu no próprio templo de Deus. E a palavra de Deus, quando fala de fé, ela diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, verso 5, diz que Enoque foi transladado pela fé. Então, pela fé, ele foi transladado. Por quê? Porque a fé é o princípio de uma comunhão com o Senhor. E Deus, quando Ele chama homens na Bíblia, eles mostraram fé. Então a fé, irmãos, é fundamental para agradar a Deus. Outra coisa que eu aprendo na Bíblia é o relacionamento. Quando a Bíblia diz que Samuel crescia perante o Senhor, no verso 21 diz que ele crescia diante do Senhor, então quer dizer que ele tinha um relacionamento. Segunda coisa que eu vejo aqui, que eu aprendo, é que para ser agradável a Deus, eu tenho que ter um relacionamento. Eu tenho que andar com Deus. Primeira verdade que eu encontro é que para ser agradável a Deus, amável por Deus, eu tenho que ter fé.
E a segunda coisa é que eu tenho que andar com Deus, ter um relacionamento. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, né? Ele andou com Deus. E por ele andar com Deus, a Bíblia vai dizer o quê? Que ele foi levado pelo Senhor. E esse andar com Deus, meus irmãos e amigos, fala de relacionamento. Alguém que tem um relacionamento. O andar com Deus aqui é ter uma comunhão. É o modo como você age. É o modo como você serve a Deus nesse mundo. É o modo como você está perante o Senhor. Quando a palavra de Deus fala, aleluia, que Enoque andou com Deus em todos os aspectos que você imagina, né? Ele caminhava, a sua maneira de viver, a sua maneira de falar era diferente. Tudo porque ele tinha um relacionamento com Deus. Terceira coisa, terceira verdade para ser agradável a Deus é ter um testemunho ou ser um exemplo para com Deus e com os homens. Samuel crescia perante Deus e perante as pessoas. O testemunho dele não era só com Deus, quando ele estava dentro da igreja, no templo, não, quando ele estava lá fora também. Os filhos de Eli davam testemunho dentro, mas quando chegava lá fora, ele fazia o que era inadequado diante de Deus. Já Samuel era diferente. Ele era um testemunho. Testemunho na sua maneira de viver, na palavra, nos ensinamentos. Testemunho em todos os exemplos, todos os aspectos. Ele era um exemplo, aleluia. Por quê? Porque ele não agradava a si mesmo, mas ele agradava a Deus. Um exemplo de quem agradava a Deus era o próprio Jesus, em João 8:29, que ele diz que aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Note que a palavra, o advérbio sempre, sugere que todas as ocasiões, em qualquer situação, Jesus agradava primeiramente a Deus. Então não importa as circunstâncias, não importa o que se passa, é agradar a Deus, é ser exemplo. A Bíblia fala que Deus testemunhou de Jó para Satanás. Lembra? Olha, está vendo meu servo Jó? É justo, temente, se desvia do mal. Deus testemunhou, porque ele era o quê? Um exemplo. Sejamos isso. Sejamos assim para ser agradável a Deus. E a quarta e última é o nosso esforço. E a palavra aqui, esforço, ela é muito profunda, que fala daquilo que a gente é capaz de deixar para trás, ser movido pelo amor de Deus, é o modo como nós demonstramos as coisas na meia realidade da nossa existência. Trata de agradar a Deus sem hipocrisia, esforçar em deixar o pecado, o ego de lado, e não submeter ao nosso próprio conhecimento. Romanos 15:3, a palavra vai dizer que, aleluia, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que ultrajavam caíram sobre mim. A questão dos maiores problemas, gente, dos filhos de Deus, muitas vezes, é que eles não alcançam o favor de Deus, não agradam a Deus, porque em vez de procurar agradar o Senhor, eles agradam o seu ego, o seu eu, a sua carne, a sua posição, seu dinheiro, querem agradar os homens. Isso é muito grave, que nós venhamos nos esforçar em deixar essas coisas para trás e agradar ao Senhor. Essa é uma palavra para nossa reflexão. Quer ser agradável a Deus? Tenha fé. Quer ser agradável a Deus? Ande com Deus, tenha relacionamento. Quer ser agradável a Deus? Seja testemunho e exemplo lá fora, no nome do Senhor. Quer ser agradável a Deus? Se esforce para cada dia mais
experimentar a presença do Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa.